Eu ia fazer uma piada, mas acho que tá muito cedo pro 47, né? Tá chegando aí, não pensar mal da gente. Deixei esse tempo aqui para que o editor possa capturar o ruído de fundo e fazer a limpeza melhor. Perfeito. O Jonathan quase chorou agora com você. Quase chorei, mano. Que o Matheus sempre cortava, velho, todos os ruídos e aí não tinha como capturar os ruídos pra limpar. Eu ia falar que a gente fez 10 segundos de silêncio pelo tio Paulo, que foi enterrado hoje, né? Que sacanagem. Inacreditável. É tão surreal isso, cara. Se você não consegue não fazer piada... A gente não tá preparado pra esse país, cara. Não, a gente não tá. Ai, cara. Eu achava que eu jogava RPG. Você não precisa mais jogar RPG, você só liga a TV. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Uma produção RPG Next. Fala, galera, bem-vindos ao Neuronautas. Aqui quem fala é o Miguel, seu anfitrião, e você é nosso convidado a viajar nessas neuras, universo e tudo mais. E estreando esse programa aqui no RPG Next, estamos aqui com... Fala, pessoal, aqui quem fala é Matheus, do canal Nescreen no YouTube. E RPG é do diabo? Eita, já chegamos aqui desse jeito, né? Fala, galera, aqui é Jonathan Paiva e eu ainda não estou preparado para fazer a abertura, seja no programa antigo, seja no programa novo. Olá, pessoas, aqui quem fala é Fernando Alves, o terceiro na iniciativa, e eu ataco. E estamos aqui, claro, com o dono disso aqui tudo, nosso querido papaizinho. Fala, pessoal, eu tô falando com uma caneta na horizontal na minha boca para eu não ser reconhecido de imediato. Aqui é o Rafael 47 do RPG Next. Opa, peraí, calma. Eu estou onde agora? Onde eu estou? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Como eu jogo RPG? Qual as cagadas que eu já fiz? Nesse programa, em breve. Em breve. E, pessoal, quem somos nós, né? Esses malucos aqui que estão chegando para vocês, ouvintes do RPG Next, amigos nossos. Digo isso porque também somos ouvintes do RPG Next. Tivemos essa grande oportunidade, tiramos 20 no dado da vida e temos a oportunidade de estarmos aqui junto do nosso querido Rafael 47 estreando este programa. Então, como falamos, somos os Neuronautas, né? Eu sou o Miguel e tínhamos aí um programa na internet, conhecemos o Rafael 47, as coisas se alinharam, viramos amigos e hoje estamos aqui estreando este programa dentro do RPG Next. Vencemos na vida, né? Agora nossas famílias têm orgulho da gente, é isso. Agora vocês têm que pegar um jargão, assim, que toda vez que tem um momento feliz, vocês têm que fazer assim, aê! Ah, vocês têm um desse mesmo, né? E bate palma e faz o negócio. Eu vou dizer que a minha família real tá feliz por mim. Eu falei disso hoje pro pessoal, assim, eles me desejaram boa sorte, que desse tudo certo. Que inveja, Fernando, porque se eu falar qualquer coisa assim, família, eu tô fazendo tal coisa de podcast. O quê? Podcast o quê? Eles também não entenderam muito não, mas me apoiaram, né? Então... Ah, ok. Aê! Agora foi. Boa. E pessoal, hoje estamos aqui reunidos neste primeiro programa dentro desta plataforma para falarmos, né, aí sobre histórias, acho que não poderia nem ser diferente, histórias e derrotas com RPG, esse hobby que todos amamos. Acho que, bom, pelo menos nós quatro aqui fomos iniciados juntos e através dele conhecemos aí o Rafael 47, o RPG Next e tantos outros amigos, tantas outras aventuras. E eu creio que você também, nosso querido ouvinte, também ama, né? Essa paixão aí que todos podemos compartilhar e que com certeza também já gerou situações zoadas para todos nós, não é mesmo? Então acompanhe a gente neste episódio inaugural dos Neuronautas. E comente
a sua derrota, compartilhe aí no post. É verdade, por favor, não deixe a gente sofrer sozinho, relembrando, não é mesmo? Daquilo que talvez ainda doa. A minha dói ainda. Este programa só foi produzido e publicado graças aos nossos padrinhos e madrinhas. Que o Nicolas os abençoe. Além deste, temos muitos outros conteúdos disponíveis. Para acessar nossos materiais exclusivos, basta se tornar um apoiador no aplicativo do Apoia-se ou um membro do canal RPG Next no YouTube. Começando aqui, primeira história que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu comecei a jogar RPG, gente, ali no meu ensino médio. Foi, acho que próximo, um pouco depois de quando eu descobri os jogos online. Que ano? Tem mais de 10 anos, 2014... 2020. Foi antes do ensino Cara, médio? acho que 2010. Foi antes do ensino médio. Eu tava ali na sexta, sétima série, acho que ali 2010, mais ou menos. Velho, né? O cara ficando velho não lembra do ano, da idade que tem. Só pra ter uma noção, porque você fala ensino médio, pode ter sido 5 anos atrás. Meus alunos saíram do ensino médio ano passado, então tem que ter uma noção. Então, lá pelos meados de 2010, eu descobri o incrível jogo do Tribal Wars. Caraca. Eu lembro disso porque quando eu vi a propaganda, eu liguei pro meu amigo Guilherme na época e falei, cara, achei um jogo incrível, que é online, é grátis, a gente pode jogar e sei lá o que, tem toda a vibe medieval. Tipo, mal sabia eu, né, que era uma parada comum, assim. E eu tô falando isso por quê? Porque esse meu querido amigo Guilherme foi quem apresentou RPG pra mim, né? Então, um pouco após a gente conhecer aí o mundo dos jogos online, com Tribal Wars, etc., ele viu que eu curtia e ele foi o primeiro mestre aí que eu tive na vida. Então... Ah, você fala que ele te apresentou RPG, assim, RPG mesmo. É RPG mesmo, entendeu? Ok, não a sigla. Não. Ok. E também não foi o tratamento da postura, não. Ah, foi tá. E nem a bazuca. De mesa. Também não. Nessa época, a gente, inclusive, talvez alguns ouvintes reconheçam, a gente jogava RPG pelo RPG Firecast, ou era pelo RRPG Firecast, alguma coisa assim. Alguém aqui lembra disso? Desse programa, chegou a usar? Eu, como comecei minha história junto com o Miguel, né, no RPG, aí eu jogava lá também. RRPG Firecast, que, se eu não me engano, foi uma plataforma, né, que foi criada por um brasileiro e que serviu muito tempo, cara. Muito tempo. Tá aí até hoje, aí, algumas pessoas ainda devem utilizar. Mas que é tipo um Roll20? Exato. Ele é mais um aplicativo desktop, eu acho que o Roll20 talvez ele seja um pouco mais avançado. O Firecast rolava muito RPG por texto ainda. Então a gente tinha os RPGs ali muitas vezes por texto. A galera entrava na sala e aí depois ele adicionou, né? Foi crescendo, teve a questão do áudio por ele mesmo, depois tendo mapas e etc. Então foi evoluindo, mas no começo era uma coisa ali, a sala, você tinha os locais para colocar ali seus arquivos, às vezes arquivos de texto, imagem, para compartilhar com a galera, o chat, onde o pessoal escrevia, e a rolagem de dados. No começo era bem cru, assim. Mas eu tô contando isso porque mesmo nessa situação, Guilherme, meu amigo, ele inventou um mundo, né? Foi um RPG próprio, ele tinha um sistema dele ali que ele usou para apresentar pra gente. E, cara, pra mim foi muito fantástico. Eu acho que foi quando eu tive... Assim, eu descobri por que eu gostava de RPG, que era justamente explorar um mundo novo. Cara, tô conhecendo coisas fantásticas novas, experiência de desvendar todo um universo ali, né? Os mistérios, o fantástico. Então, pra mim, aquilo me atraiu muito. E Guilherme sempre foi muito talentoso com essas coisas, né? E eu lembro que ele chamou de Contos de Bévror. E ali eu pude viver o paladino que eu sempre quis fazer, né? Que eu roubei o nome, inclusive, do boneco do Matheus. O Matheus jogou Tribal Wars e criou um nome chamado Urlock. Aí quando eu fui jogar RPG, esse primeiro, eu falei, cara, esse nome é muito bom, vou botar no meu personagem. E aí botei, né? Mano. Roubei aí do Matheus. Roubou, mano, de mim. Sim. Comecei a jogar. E eu lembro que eu chamei o Matheus pra jogar. Pera um também. pouquinho. Então, você tá falando pra gente que o Matheus teve a sua primeira derrota. Teve um personagem roubado. Ok. Tá. Exatamente. Check. Primeira derrota marcada aqui já. Check. Abre um parênteses na história do Miguel. Pro primeiro dia que eu fui chegar pra jogar com a galera do Miguel, que viraram meus amigos também a partir desse dia,
Ah, eu não vou criar meu personagem aqui e tal, vou botar o nome. Aí eu vou ver o nome do personagem do Miguel Urlock. Eu fiquei assim, ué, eu ia botar esse nome no meu personagem. Então, vou fazer aqui uma marcação, vou colocar o nome de vocês no papel e tô marcando um ponto para o Matheus aqui. Tá, obrigado. É o mais derrotado. Vamos ver quem vai ser no final. Isso. Eu acho que Agora vai o ser outra Matheus tá pessoa. ganhando. Eu acho que vai ser outra. Não, porque no Tribal Wars eu também tinha chamado, que eu falei que chamei o Guilherme, né? Que nisso a gente começou com essas coisas medieval e aí isso deu no RPG. Eu chamei o Matheus também um pouco depois, jogamos juntos e enfim, tudo isso culminou numa mesa de RPG que foi criada, né? E o Matheus foi se chegar depois que eu tinha feito o personagem e ele tinha tido o personagem dele roubado, né? Pelo menos o nome. Isso, derrota número 1. Estamos aqui, né? Pra mim foi uma vitória, porque é um excelente nome. Depois a gente descobriu que, na verdade, outras pessoas já tinham colocado esse nome, né, Matheus? A gente achou em outros locais, em outros sites, Urlock já usado. Nossa, derrota número 2 pro Matheus. Desculpa, Matheus. Número 2. Ele não E se for criou. marcar os Desculpa, pontos? Matheus. Não, essa é uma segunda derrota que você escolheu um nome que já existia. Perdeu pela segunda vez. Mas não, se for marcar aí, mano, aí lascou. Vou marcar, tô marcando já. Toda essa base, né? E aí estávamos jogando eu e o Matheus, e os nossos amigos foram se chegando, né? Até que assim, a gente já tava num ponto ali da história, no início, mas colocando algumas situações, já tinham vivido coisas incríveis, Juan tava jogando com a gente, outro amigo, e aí chegou o Gabriel, vou jogar com vocês, tal, pô, curti RPG, tal, vou fazer um druida, pô, claro, jogue com a gente, cara, vai ser maravilhoso, você é um grande Só amigo. por curiosidade, tinha sistema? O dado base era um D10, né? Você não sabe o sistema. Derrotado. Ok, deixa eu marcar. Jogamos num sistema próprio do Guilherme que não tinha nome. Se você quiser colocar... Isso é coisa de derrotado, coisa de derrotado. Ok, mais um ponto para o Miguel aqui. O primeiro ponto do Miguel. Não comecei com o D&D, né? Então tá aí. Não, nem por causa disso, é só por não saber mesmo. Eu acho que nem tem, né? Então, isso é uma derrota. É pior ainda. Essa é uma derrota. A segunda derrota. Eu não sei e o sistema não tem nem nome. Então já que coisa de derrotado. Ai, mano. Todo aí, som. beleza, né? A gente chegou, foi jogar, né, com o Gabriel. O mundo tava maravilhoso. Eu acho que tava todo mundo se divertindo. Acho que foi onde o Guilherme mais acertou no world building, assim, de todos. Posso estar errado porque foi o meu primeiro RPG, né? Memória afetiva, tem a regra dos 15 anos, que daqui a pouco vai bater. Mas na minha memória foi isso. Que bom, você tem uma boa experiência. Tô feliz por você. Até este momento foi excelente. Aí nós completamos uma missão e fomos lá falar com a rainha élfica que tinha tratado eu e o Matheus bem, falou da necessidade lá pros nossos personagens. A gente foi lá descobrir uma coisa que precisava, né? Voltamos pra reportar. E aí é quando o Juan e o Gabriel começam a ficar de conversinha assim no lado, né? E eu e o Matheus ali olhando. E aí ele, não, mestre, nós queremos fazer uma coisa. Eu vou assim até em frente à rainha, né? Ela tava sentada, ela tava assim atrás de uma mesa e eu vou ficar na frente da mesa e eu vou perguntar pra ela. Ele fez alguma pergunta lá que não tinha nada a ver. E aí o Juan, e eu vou me posicionar atrás da rainha neste momento. E aí o Matheus olhando, né? Tipo, ué, cara, o que vocês estão fazendo, né? Beleza, os caras estão jogando. Aí Gabriel diz, ela não quis dar isso aqui pra ele. Eu dou um tapão na mesa pra chamar a atenção dela. Aí, gente, ok. Aí ele conseguiu. E aí o Juan, e eu corto a garganta dela. Mano, do nada, esses caras resolveram fazer isso, né? E eu e o Matheus, tipo, perplexos, né? Com essa parada. Os caras conseguiram passar lá no que tinha que passar pra conseguir assassinar a rainha élfica na nossa frente. Eu e o Matheus olhamos um pra cara do outro, né? Aí beleza, entramos no personagem, nosso personagem não ia aceitar esse tipo de coisa. Acabou que a gente matou os dois, né? E depois dessa situação maluca que os caras inventaram, na primeira sessão de Gabriel, onde Juan foi doido junto dele, o mestre ficou tão frustrado com a situação que ele cancelou o RPG, mano. Ele falou que não ia mais mestrar, que acabou o jogo, acabou o mundo, sacou? E acabou a campanha, mano. Ele disse que esse acontecimento estragou o universo dele e ele cancelou o universo dele até hoje. Compreensível. Destruiu. Até hoje ele é frustrado com isso aí. E aí eu tive minha primeira experiência de RPG, que era tão maravilhosa,
arruinada nesse fatídico dia, né, onde a gente tava só se divertindo. E se não me engano, essa foi a minha primeira sessão de RPG da vida. Que o Miguel já tava jogando há um tempinho já, essa exata campanha deles, e me chamou. Acho que talvez a sua segunda. Pior que eu acho que foi a primeira mesmo, mas eu tava lá presente e realmente é uma história muito marcante. E eu gostou tanto disso que a partir desse dia, sempre que possível, ele arruina uma sessão de RPG. Cara, todo mundo tem que ter a mesma experiência que eu tive, né? Pra ver se gosta mesmo, entendeu? É o que vai te provar se você gosta mesmo de RPG ou não. É verdade. Cara, Miguel, você tá melhor que eu, você conseguiu jogar, você já saiu na frente. Conta aí, 47, a sua. Acho que essa aí conta ponto pra mim e pro Matheus, porque os dois perderam a campanha, né? É verdade, porque tava junto. O Matheus tá com 3 e o Miguel tá com 2. 2 pontos de derrota aqui. Perfeito. Perdi a campanha, perdi o personagem, porque aí agora qualquer outro Urlock ou Paladino é meio que uma sombra desse primeiro, entendeu? Que eu tinha colocado o meu coração nele ali, então... Então, eu tenho que dar um pequeno contexto. Pode ficar à vontade. Rafael, 47, pequenininho, lá na época dos seus 12, 13 anos. Que ano? 12, 13 anos, 1992, 93, entre 92 e 94. E já calçava 47, hein? Detalhe. Ainda não. Então, Rafael, 39. 37. Rafael, 37, ok. E só pra vocês terem pra eu poder transportar vocês pra esse universo, porque é muito diferente esses anos entre as gerações. Porque assim, o computador que existia na época, a gente tava entre 386 e 486. Ainda não tinha o Pentium. Ok. A gente tinha que instalar kit multimídia nos computadores. Então, se você quisesse ter áudio e vídeo, então você instalava um kit e o kit vinha com um pacote de CDs. Aí você colocava lá o CD tipo, uma Barça em CD, por exemplo. Aí você abria, tinha lá informação dos bichos. E tinha uns vídeos pequenininhos, assim, sei lá de quantos pixels, tudo zoado. Então esse era o kit multimídia. E uma das minhas primeiras lembranças dessa época é um jogo chamado Return to Zork. Return to Zork. Que já era uma evolução de um jogo de RPG mais antigo ainda, tá? Era a primeira versão em vídeo do jogo, porque eu acho que era um jogo de texto antes, né? E eu nem conhecia. Então, primeiro que só tinha inglês. Então, eu sou dessa época em que todo o material de RPG no Brasil era só em inglês. Só em inglês, não tinha outra coisa, tá? E também é a mesma época quando surgiu na TV o Hero Quest, trazido pela Estrela. O primeiro jogo de tabuleiro que era o ABC do RPG. Eu falei, que porra é essa? 6 letras? Que são ABC do RPG? Que um monte de letra. que é isso? Mas a propaganda era fantástica, porque a câmera ia voando. Se você digitar aí no Google e procurar a propaganda do Hero Quest, é muito bonita até hoje, assim, bem legal. Tinha orc e os bichos eram todas pessoas com umas fantasias gigantes, assim, bem sombria, assim, e mostrava a criançada jogando o jogo, que é um jogo tabuleiro, né? Sim. Só pra contextualizar o momento em que eu estava. Então, é uma fase em que eu estava... tinha acabado de sair de São Paulo, onde já tinha conhecido RPG, estava morando no interior, na zona rural, e eu estava imerso com livros. Eu já tinha conhecido os livros de RPG, mas eu não tinha jogado ainda. Então eu estava nessa época de ler os livros e eu tinha contato com storytelling. Então meu primeiro livro de RPG, assim, que eu comecei a ler pra valer, foi o Vampiro à Máscara. Boa. E aí eu conheci o Lobisomem Apocalipse, que é fantástico. A segunda edição, se eu não me engano, que tem aquela capa rasgada com um buraco de verdade na capa. Olha? É. E aí eu li, adorei. E eu tava na casa de um amigo, onde eu comecei a conversar sobre RPG com ele. E ele tinha primos, pessoas mais velhas. E sabe quando você é mais novo, você conhece pessoas mais velhas e as pessoas mais velhas falam de coisas de um jeito que você fica envergonhado porque você é muito novo? Sim. Sim. A vida da criança, do adolescente, isso, né? É, assim, eu tava saindo da fase de criança e início da adolescência. Então, eu tava me envolvendo com conversas de adulto que me faziam sentir meio com vergonha, porque eu tava vendo ali na minha frente adultos que namoravam, que se beijavam,
que faziam piadinha de dar tapinha um no outro, não sei o quê, aquilo me deixava constrangido. E aí, o meu amigo Boca Aberta, lá na época, foi falar. Que inclusive é como a gente vai chamar ele, né? O Boca Aberta. O Boca Aberta. Não, é que ele foi comentar assim, ô, Rafael, esse amigo meu aqui, porque eu tava na casa dele, e a gente ficava às vezes junto pra poder estudar pro colégio lá, que era o ensino médio, né? Ficava lá pra estudar, e às vezes a gente ficava lá. Era a época que a gente às vezes alugava fita na locadora pornográfica pra poder ver alguma pornografia na vida, esse tipo de coisa. Você não tinha acesso a esse material, não sei dessa forma, tá? Ou revista Playboy na banca. Sim, sim. A revista era foto, que era só foto, e tinha vídeo VHS pornográfico. Era a única coisa que você tinha acesso. E aí era aquele esquema assim, final de semana, os pais do amigo meu eles viajavam, porque acho que a mãe dele era funcionária pública, e eles tinham acesso a esses hotéis pra fazer viagem e tal. E aí o pessoal saía no final de semana e ficava a casa livre. Então, ia lá, ficava com eles, ele chamava os parentes que eram mais velhos, e beleza, ficava a galera lá. E eu, naquela situação meio desconfortável, com os adultos ali por perto, né? Eram pessoas, não deveriam ser muito mais velhos do que eu, só que pra criança, né? Você vê tudo, né? Criança, adolescente. E aí, eles falaram assim: ah, o Rafael sabe jogar RPG. Eu falei, eu nunca falei que eu sei jogar RPG. Não, o Rafael leu tudo sobre RPG e ele hoje vai fazer pra vocês uma aventura de lobisomem. Do nada. Daqui a meia hora, inclusive. Né? Imagina um adolescente, pleno puberdade, sendo pressionado. Porque eu ficava contando pra esse meu amigo como é que era o jogo, a gente ficava imaginando, a gente ficava falando, a gente era empolgadaço, assim, né? Pronto. O Rafael já sabe de tudo, porque ele me conta tudo, né? Ele vai fazer aqui agora. Aí me chamaram na mesa, senta aqui, vem aqui na mesa, senta aqui. Fizeram igual o C3PO, né? Lá no Star Wars. Pegaram, botaram lá o de Deus, o C3PO, né? Sim. E lidere-nos, Rafael 47. E uma observação aqui que vale a pena, eu tinha espinha, algumas espinhas no rosto, né? Não era cheio, mas tinha algumas espinhas no rosto. Beleza, só guarda essa informação. Aí eu sentei na mesa, desconfortável. Nessa fase, a gente não consegue falar e desmentir as coisas. A gente não consegue falar assim, não, eu não sei, não é bem assim. Não, você vai indo. A pessoa inventou a mentira, você vai aceitando aquela mentira. Eu acho que nesse momento nasceu o mestre, né? RPG Rafael 47. Foi parido a força. Exato, o cara que sabe improvisar, né? Vai ser bem mais broxante do que vocês imaginam. Sentei na mesa, eu abri o livro, eu comecei a fingir que eu sabia o que eu tava fazendo. E aí o que eu faço? Por onde eu começo? E aí, no começo do livro, ele tem uma história em quadrinho, e no final também. E essa história em quadrinho, ela é como se fosse um exemplo de uma partida de RPG, sabe? Do universo ali, né? É a única parte, porque assim, o livro ele tem no meio um exemplo de combate e o resto ele não tem exemplo, na verdade, de como que se joga o jogo. Ele tem exemplo na história de quadrinho, né? Pelo que eu me lembro. E aí eu fui na história em quadrinho, os caras regalaram o olho, nossa, que massa, colorido, pá, não sei o quê, porque o livro era bonito, né? Sim. E aí eu fui começar a explicar, porque aí você começa a se enrolar, você quer só explicar o que é o jogo, mas você nunca começa o jogo, você nunca começa. Não, eu já entendi, cara, mas como é que joga? E o pessoal me pressionando. Eu tava nervoso e eu pus a mão no rosto e eu levei o dedo assim pra uma espinha. E eu tava nervoso, eu não senti. Eu arranquei, acho que a casquinha ou não sei o que, da espinha. E eu tava falando, de repente o pessoal mudou a cara. Rafael, você tá sangrando. Eu falei, como assim eu tô sangrando? Cara, tá sangrando, você não tá sentindo? Eu não. Vai lá no banheiro. Aí eu fui no banheiro. Aí por um momento eu senti um alívio, né? Só que eu não conseguia mais parar o sangue. Não sei por que não parava o sangue. Nossa! A pressão era grande. Eu tava muito nervoso. Tava muito nervoso. Suando sangue, cara. Tava suando sangue. E aí o pessoal viu que eu tava demorando pra voltar e olha a merda que eu fiz. Eu fiquei com o papel, eu tinha que colocar o papel no rosto e deixar o papel encostado no rosto, certo? Eu colocava e tirava. Colocava e tirava. E o papel higiênico foi ficando vermelho. Várias bolas vermelhas no papel higiênico inteiro. E aí o pessoal foi lá na porta bater e abriram a porta, porque você também não tinha privacidade nessa idade, as pessoas simplesmente abriram a porta e, né? É criança, né? Criança. E aí eles viram o meu papel cheio de sangue
E aí, eu não lembro quem pegou o papel, mas foi um desses adultos aí, né? Não eram adultos, eram pessoas, tipo, jovens adultos, né? Uhum. E aí o cara pegou assim o papel, olha só, ele pintou o papel com bolinhas vermelhas de sangue. E aí, cara, eu fui bulinado. Caraca. Me zoaram, e aí, tipo, foda-se o jogo, aí o assunto se tornou a minha cara cheia de sangue, com papel higiênico cheio de sangue. E aí Nossa, ficaram mano. zoando, eu fiquei constrangido, e essa foi minha primeira derrota. E aí o resto eu apaguei da minha memória. Eu Caraca. apaguei, eu simplesmente eu Meu não lembro mais. Deus do céu. Anota aí, 5 pontos. Caraca, mano. O Diga 47 teve a memória apagada pelo constrangimento, velho. E bulinagem. Cara, e hoje daria pra pegar essa história e se eu me transformasse num lobisomem, seria exatamente o momento em que eu estava me revelando um lobisomem, que é assim que acontece, né? É no momento de estresse que a pessoa na adolescência vira lobisomem, segundo o livro lá. Inclusive, esse seu amigo, você viu ele depois, de novo? Não, sim, esse meu amigo continuou sendo amigo meu, mas... Apesar né? de tudo, ele continua sendo seu amigo. Porque se tu não tivesse visto ele de novo, você sabe, né? Você teria matado todos eles e não lembra. A história poderia ter sido diferente, eu poderia ter matado todos ali, né? Seria outra história. Ai, mano. Eu tenho uma história aqui que, inclusive, o 47 eu acho que vai lembrar bastante dela. Porque o que acontece? Né? Eu vou tentar resumir aqui qual que é o contexto. Eu e os meninos aqui dos Neuronautas, todos nós somos cristãos. Mas como assim você joga RPG do diabo? Pois é exatamente esse o assunto. Então vamos lá, olha só. A gente é cristão e a gente sempre, durante a nossa infância e adolescência, a gente ouvia o pessoal falando dessa questão, o RPG é meio estranho, não sei o que, RPG é do diabo. Cara, e tal. eu tive uma aula na escola bíblica dominical, domingo de manhã, na salinha com as outras crianças. A professora veio falar especificamente de RPG. Pois é. Aí eu vou te explicar agora, Fernando, por que você teve essa aula. Porque o que acontece? A gente teve esse contexto, né, na nossa infância e adolescência, e há não muito tempo atrás teve um RPG que rolou com uma galerinha da nossa igreja atual aqui, que uma das pessoas, né, que era adolescente, não pôde ir. A gente descobriu depois que os pais ficaram meio ressabiados de ser RPG, ou às vezes também de ser pessoa que não conhece, mas enfim, eu fiquei pensando, caraca, tem gente até hoje que tem esse preconceito com RPG, né, cara? E antes do dia da gente vir gravar aqui hoje, eu tinha na minha memória que o meu irmão tinha jogado RPG já escondido dos meus pais. E só que era uma memória falsa, né? Eu comecei a conversar com meu irmão e eu lembrei, né, que nessa época tinha um contexto assim de que a galera aqui da cidade saía pra jogar RPG e se caracterizava e tal. E aí tinha uma lenda aí de que Live RPG, né? O LARP. tinha a lenda aí de que o pessoal levava faca, etc. E aí eu fiquei pensando, cara, mas de onde que veio essa zoeira toda? De onde que veio essa questão toda do RPG ser do diabo, né? Eu comecei a pesquisar aqui e eu achei até monografia sobre esse caso. Que o 47 com certeza lembra que é o caso de Ouro Preto. Nossa. Eu só lembro de um caso do cemitério, cara. É o único Exatamente. que eu lembro. Mas Então, é esse que é de Ouro Preto? É, exatamente. Vamos lá. Ah. O que é o caso de Ouro Preto? O caso de Ouro Preto ocorreu em 2001. E em 2001, tava justamente começando a entrar aí na sociedade essa questão das coisas ser do diabo, e a galera tava muito ainda naquela onda do bug do milênio, de que 2000 ia ter acabado o mundo, ainda tava muito forte essas coisas. E o que aconteceu nesse caso de Ouro Preto? A menina chamada Aline Soares, ela foi junto com outras duas meninas, uma delas era a prima dela, pra cidade de Ouro Preto pra curtir lá a festa dos 12, que acontece no dia 12 de outubro. Aí, essa é uma cidade que é histórica, mas ao mesmo tempo ela é uma cidade universitária. E aí, quando elas foram lá, essa festa aí, ela muito universitário, bêbado e tal, a galera curtindo. E para elas economizarem, elas ficaram em uma república que já moravam aí 3 outros rapazes lá, certo? Então, elas foram antes da festa acontecer, e no dia da festa elas saíram e tudo mais, foram curtir, etc. E o que aconteceu é que elas se separaram lá na festa, e as duas meninas, a prima da Aline e a outra amiga delas, voltaram, e a Aline ainda não estava lá. A princípio elas não se preocuparam muito, porque ela conhecia outras pessoas, tinha outros amigos,
mas ela demorou pra voltar e do nada começou a ocorrer na cidade, a cidade não é muito grande, começou a ocorrer a notícia de que acharam uma menina morta no cemitério. E aí elas já se preocuparam, já saíram desesperadas e tudo mais, né, pra ver o que era, e chegando lá, né, elas foram fazer lá o reconhecimento e viram que realmente era menina, e ela estava morta em cima de um túmulo, né, estava nua também e toda desenhada no corpo lá, com uma faca do lado, e o formato que tava o corpo dela era de como se ela tivesse crucificada, né? E aí, meu irmão, começou a se instalar o caos, né? E elas já ficaram desesperadas e tudo mais. E na época o delegado da cidade que foi começar lá a investigar, o cara era muito religioso. E começaram a fazer as investigações e tal e tudo mais, e foram também saber dos meninos da República. E aí, quando investigaram e foram fazer lá a perícia na casa também pra ver se acharam alguma coisa, o que acharam em um dos quartos dos meninos? Acharam livros de RPG. De RPG do quê? Do Vampiro, a Máscara. Eita! Você coloca isso em meados de 2001 na mão de um delegado muito religioso, aí é a fórmula do caos, né? Então começou a se instalar o caos em relação a isso, começou a se divulgar notícias de que de que a menina foi morta em um ritual, e depois começou a misturar notícias de que foi morta por causa de uma partida de RPG. Foi o caos total nesse sentido de RPG, e aí que começou a instaurar essa questão do RPG do diabo, porque a grande mídia, né, foi pro Fantástico a matéria na época, falando dessa questão do RPG, e obviamente todo mundo na sua ignorância, né, RPG estava começando a se difundir nessa época, né, o 47 mesmo estava começando aí, ó, nos anos 90, né, a se introduzir nisso, então a galera não sabia o que era, né, então começou a se divulgar isso, e aí, tipo, a galera ficou maluca, cara, e aí esses três, né, os três rapazes começaram a ser acusados disso, e por algum motivo, né, começaram a acusar a própria prima dela também, que não tinha nada a ver, né, e o que aconteceu em resumo foi que... Você era um dos rapazes da República. Exatamente. Pior que eu nem tenho idade pra isso, né? Essa seria uma reviravolta. Mas o que aconteceu foi que esse caso foi tão longe que ele foi ser julgado mesmo de fato lá em 2009. E aí, tipo, eles foram todos inocentados, né, e tudo mais, mas até então, até anos depois, o pessoal ficava acusando ainda o pessoal. E aí eu vi que esse foi o grande caso que fez aí no Brasil, né, e nas igrejas se instaurar essa questão do RPG ser do diabo, né? Então essa é a grande origem disso aí, né? Então a galera ficou ressabiada sempre com RPG por causa disso, porque eu e o Miguel, quando a gente começou a jogar RPG, por mais que nossos pais deixaram e tudo mais, eles no início ficaram meio desconfiados, né, Miguel? Tipo, o que é isso, né? Como é que funciona esse negócio? Mas aí depois que viram, tipo assim, a gente pôde falar, né, como é que era, aí é de boa, né? Ficou suave e tal. Exato. Mas aí eu quis trazer essa história porque eu comecei a pesquisar, cara, e ver, aí eu entendi o porquê disso, porque o 47 não vai saber, e muitas pessoas que não estão ouvindo aí a gente, mas na igreja tinha muito forte essa questão, né? E daí que veio o Gilberto Barros mostrando caixinha de Yu-Gi-Oh! Na TV falando que era do diabo, e várias outras. Daí que veio a aula do GBD aí do Fernando sobre isso. Foi desse caso, cara. Esse caso que meteu medo em todo mundo que fez isso. Essa é a sua derrota? Não entendi. Cadê a sua derrota? Não é uma derrota, é uma história de RPG. Mas ele deve ser uns caras que estavam lá jogando, realmente, só pode. Ou era o teu irmão? A derrota é para todos nós. A derrota é para o RPG brasileiro. É a derrota que nós compartilhamos. O Matheus, ele quis dar um ponto pra todo mundo de derrota, agora eu entendi. Exatamente. Todos nós que gostamos de RPG, entendi. A minha derrota foi saber que hoje em dia ainda a galera ainda tem um pouco de preconceito ainda com isso aí. Esse preconceito gigante assim já tinha também nos Estados Unidos, cara. Esse negócio de demônio aí também vem lá dos Estados Unidos também. Porque é um comportamento humano, não tem nada a ver com o país que tá. Exato. Ok, ponto pra todo mundo de derrota, uma derrota coletiva. Não, a gente sofreu nisso aí quando eu fui apresentar RPG pra eles, para Jonathan, Fernando e o restante, né? A gente jogou lá na casa do Jonathan. E teve também essa situação ressabiada aí, né? Calma aí, a primeira vez foi na igreja, a gente desafiou, hein? Desafiou. É verdade. Jogamos na igreja a primeira vez. Verdade, na sala da igreja. E depois fomos pra casa do Jonathan, né? Aí sim, De onde nunca mais saímos. E essa é a derrota do Jonathan. Que nunca... Virou o QG oficial.
A derrota do Jonathan foi tá longe quando o Fernando mestrou o melhor RPG de terror que ele já fez. Meu Deus do céu. É verdade. Mas se o cara não sabe que ele perdeu, não é derrota pra ele, entendeu? Eu não tava lá, eu posso fingir que não foi tão legal. Isso. Tá bom. Até porque a lista de derrotas que eu trouxe aqui não foram nenhuma minha. Nossa. Já compartilha aí. É porque eu percebi que dá pra fazer um podcast inteiro só contando histórias do Fernando no RPG. Ai, ai. Então, eu decidi começar aqui pela, talvez a mais antiga, a história mais antiga. Um dia a gente conta todas as outras, que são muitas histórias boas. Mas uma das mais antigas foi, certa vez, a gente tinha um amigo aqui que jogava RPG nesse grupo inicial aí, que o Miguel contou. Uhum. E ele resolveu mestrar o RPG pela primeira vez. E esse amigo foi e criou acho que ele, não sei se ele criou, pegou algum sistema meio steampunk pra criar essa sessão. Ele copiou do sistema sem nome que eu passei pra ele. Ah, perfeito. E aí bolou um cenário steampunk. Já é mais uma derrota para nós todos. Já coloca aí. Caraca. Ele adaptou esse sistema sem nome, entendeu? Tá, então a gente jogava esse sistema que era medieval, né? E aí ele adaptou para steampunk, certo? Foi. Mas será que ele adaptou? Eu acho que não, mas prossiga. Então vamos lá, né? Começamos, né? Preparamos nossos personagens. Eu lembro que o meu personagem era tipo um mecânico. E o do Fernando, eu lembro que era um samurai. Era um samurai, pô. Samurai steampunk. E fomos lá. Começamos a aventura lá de noite. Viramos a noite nessa aventura. Só que, né, primeira experiência, a primeira vez que você mestra, nunca é lá essas coisas. Então era uma história mais parada, a gente não teve nenhuma cena de ação. O único momento. O cara tentou botar uma cena de ação e a galera simplesmente recusou. Não, exato. O pessoal fugiu, o pessoal criou várias circunstâncias pra não acontecer a cena de ação. E eu querendo, né? Eu esperando, o único momento de ação. Tanto que chegou no final do episódio, e eu tenho essa mania, que pode ser boa, pode ser ruim, que assim, meu personagem não vai fazer alguma coisa se não fizer sentido pra ele. É bom, pô, é bom. Então, se não faz sentido eu me juntar a uma equipe, não vou ficar forçando pra me juntar a essa equipe. E no final dessa campanha de um episódio, né, finalmente ia ter uma cena de ação. Só que não fazia sentido pro meu personagem estar lá. Então, eu vazei. E no final sobrou apenas alguns jogadores pra essa cena final, Exato, pra essa cena final de luta, depois de virar a noite jogando. O momento tão esperado. E aí, eis que Fernando, nosso samurai, estava lá, preparado pra grande batalha. Chega a vez dele rodar o dado lá pela primeira vez. Descobre-se que Fernando tem habilidade 1. Assim, como é que é a habilidade 2? Todo mundo confiante no samurai com a espada, entendeu? Tipo assim, cara, no momento que o Fernando puxar a espada já era pros outros. É agora, vamos confiar. Aí chegou, né? Na hora que ele rolou o dado, aí veio um número baixo. E aí, Fernando, você tem quanto de habilidade? Tenho 2. Aí, como assim, Fernando, você tem 2 de habilidade? Você precisava de colocar habilidade. Que era o atributo pra você acertar, né? Quão habilidoso era realmente o personagem. Aí ele falou, eu achei que tinha que colocar em força. Eu botei tudo em força. Ou seja, o Fernando era o pedreiro, né? O samurai pedreiro. É aqueles gigante lento que se acertar vai explodir o prédio, né? Inacreditável. De repente o samurai se tornou num gigante com uma pá, né, mano? Um ogro. O melhor foi a gente descobrindo, né, no final, porque que ele errava tudo. Mas se acertar, ia explodir, né? A bomba. Era, exatamente. E foi, nesse momento todo mundo acordou, foi uma diversão. Foi a melhor parte no final da sessão. Foi a melhor parte. Foi descobrir tudo errado. Bolo, mano. Não, mas isso foi uma derrota pra geral, porque eu lembro que quando a gente fez os personagens, eu tinha visto Planeta Hulk. Fica aí a recomendação da animação pra quem não viu. E Planeta Hulk é meio steampunk, assim, né? E aí tem aquela armadura lá que o Imperador usa, né? Tipo, no final, pra lutar com o Hulk, sei lá. Aí quando eu criei o personagem, o mestre falou, não, tu pode ter uma tipo aquela lá, cabulosa. Então, beleza, fechou. O meu boneco não sabia lutar, ele tinha outros recursos e etc, porque quando fosse lutar, ele
falou que eu poderia buscar a armadura. Aí eu falei, maravilhoso. Aí então, além do samurai, tinha eu de armadura. Mano, eu nunca vou esquecer o momento que eu falei, parei e vou dormir. Que foi quando ele falou que o cara lá com um mosquete qualquer mirou, atirou, a bala passou pelo buraco da armadura, perfurou o pescoço do meu boneco e matou ele instantaneamente. Eu falei, cara, eu não tô acreditando, deixa eu dormir aqui. Morri e vou dormir, falou. E aí, simplesmente, né, apaguei aí até o momento do samurai. Foi muito bom, mano. Muito ruim, né, na verdade, mas faz parte, história, né? né? A primeira vez que você mestra é sempre, quase sempre, pelo menos, um caos. Faz parte. É educativo. Foi engraçado, mano. E o Fernando, vai ter uma história? Caraca, irmão, eu tenho uma história parecida com a do 47. Depois de uns anos jogando e tudo, eu tava só com um grupo aqui dos bananinhas, com o Jonta, com o Miguel, com o Matheus. E aí eu conheci um pessoal da minha igreja que jogava também, que tava lá numa aventura. Eles tinham comprado eles estavam jogando o Old Dragon, né? Uma adaptação brasileira da primeira versão de D&D. E aí, pô, que irado, eles me passaram o livro. Falaram, não, você quer, a gente pode comprar uma aventura. Eu falei, não, eu vou fazer uma aventura e a gente vai jogar. Aí a gente marcou o dia, marcou a hora, me passaram o endereço. Eu pedi carona pra minha mãe deixar lá. Ou eu tava, cara, agora eu não lembro. Eu tava de carro, eu acho. Foi uma das primeiras vezes que eu, peguei o carro a sério depois de tirar a carteira, sabe? Boa. E eu fui lá, dirigindo lá no meu golzinho valente. Lá me meti no Bandeirante. Pra quem não é de Brasília, né, é um local distante ali de onde o Fernando mora. Um pouco mais distante. Assim, é um lugar diferente. Ele tem uma geografia própria, regras próprias de vivência. Eu sei que eu cheguei lá de noite, mas acho que umas 7, 8 horas estava pilhado. E o endereço... Cara, eu tenho essa praga, né? O endereço no celular, ele não tava me dando o lugar certo. Ah, é bom. Então, eu fiquei rodando. Tipo assim, o cara não tinha colocado endereço, ele tinha só colocado a localização geográfica. E aí o negócio não tava dando, assim, no lugar. Tava me mandando, tipo, pra 2 ruas diferentes. Tive que ficar rodando lá. Teve uma hora que eu não vou gastar gasolina. Gasolina tá cara, né? Naquela época, quem diria. Aí eu parei e comecei a andar pra ver se eu conseguia achar o lugar direito, né? Se andando, né? O negócio ajeitava. Eu rodei aquele lugar à noite, não tinha um carro passando. Eu não via uma viva alma. Tava tudo fechado. Parecia Silent Hill, tá ligado? Mas era de dia ou era de noite, pelo menos? Era de noite. Ixi. Aí ele viu o beco e falou, é aqui que eu vou entrar. Pois é, né? Eu vi o cara da van branca, opa, ele tá me oferecendo carona e doces. Exatamente, e foi. Finalmente eu consegui que outra pessoa respondesse, que o meu contato respondesse, aí ele mandou de novo, aí eu consegui achar, fui lá, é um erro muito esquisito, ele tava no 2º andar, aí eu entrei lá, fui lá, e aí quando é que a galera chega e tal, tipo, já tava umas 9 da noite. Nossa. Pô, eles vão chegar daqui a pouco, o cara lá tá trabalhando, um dos caras é baixista de uma banda, tava fazendo bico lá no bar. E aí eu fui, vou esperar, né? Sentei lá na sala dele, ele falou, você quer alguma coisa pra comer? Eu, não, já jantei. Ah, tem alguma coisa pra ver aqui? Aí, tem a coisa mais positiva dessa noite que eu conheci, aquele clássico fanfilme no YouTube, né? O The Gamers. Nossa, The Gamers. eu tenho o DVD, Fernando. Muito bom The Gamers, mano. Eu vi The Gamers nesse dia, e aí muito massa, eu fiquei esperando o pessoal lá, eu tava com as minhas anotações, meu caderninho lá com a aventurinha toda, eu tinha ajeitado os encontros, um quebra-cabeça lá pra fazer uma historinha. Cara... Eles me deram um chá de cadeira, brother. Até meia-noite. Me abandonaram. O sujeito que tava lá comigo, ele foi dormir, tá ligado? Ele me deixou sozinho na sala e ele foi pro quarto dele e dormiu. Caraca. O dono da casa. O dono da casa. E não deram sinal de vida? Não. Eu fiquei esperando até umas horas, saca? E aí eu fui dormir. Pô, como é que tem gente insensível no mundo, né, cara? Não é? Como é que pode?
Meu Deus do céu, depois dessa eu fui dormir, né? Revoltou, né? Cheguei lá, acordei de manhã, a mãe dele, tipo assim, fez café pra mim, fez o café da manhã, tipo, massa, né? E aí tudo bem, era sábado pra domingo, depois disso eu fui pra igreja e nunca mais já se falou nisso. Não, peraí, não rolou? Não rolou, não. cara. E o cara nem avisou, só foi dormir, pô. Não, mas peraí, não chegou, simplesmente não chegou mais ninguém. Não chegou mais ninguém. Caraca, mano. Todo mundo deu bolo, o cara foi dormir. E eles justificaram, pelo menos no outro dia? Um tava trabalhando, não conseguiu, o outro tinha que levar o peixinho dourado na natação, tá ligado? Cara, Caraca, enfim. mano. Não, depois dessa eu nunca mais ia lá. Eu nunca mais fui lá, nunca mais. Que tristeza, velho. É igual a do 47 que falou, que teve uma situação que preparou e nunca jogou, né? Várias. Mas assim, uma graça que ficou é porque eu consegui mestrar essa aventura. E foi na chácara de vocês, cara. A primeira. Foi pra gente, Foi pra vocês, aquele RPG lá que vocês estavam atrás de um herege. Seus amigos de verdade, né? Exato. Acho que foi o primeiro que o Jonathan jogou comigo mestrando. Ah, eu lembro. Que o Fernando tava na chácara andando com o caderninho, sacou? Por cima pra baixo. Rolando a ficha. Pra quem não sabe, o Fernando teve uma época da vida dele que ele não andava sem esse caderno aí. Ele ia até pro banheiro com esse caderno, eram as coisas de RPG dele. As ideias dele. O Fernando tinha um caderninho assim também. Pois é. Aí, o do Fernando é cheio de coisa. E não tem ele até hoje não, de lembrança? Talvez eu tenha guardado, mas tá lá na casa dos meus pais, lá na zona rural, lá na chácara, né? Deve estar guardado lá. Mano, eu lembrei que eu tinha um bloquinho de notas no celular e o do RPG tinha até senha, pra ninguém pegar spoiler e não alterar o meu RPG. Vocês pegaram essa fase, já tinha tecnologia, né? Na minha fase aí, era só papel e caneta, sabe? Computador não dava pra fazer quase nada no computador. No máximo escrever um Word. Pior porque era mais difícil de marcar, né? Com a galera. Marcar, você tinha que pegar o telefone, ligar a pessoa e conversar com ela. Deus me livre. E às vezes não atendia a pessoa, atendia a mãe, sei lá. O fulano tá aí? Não, ele tá fazendo natação. Ô tia, tá aí, fulano, não tá. Só chega a tal hora, aí tinha que ligar mais tarde. Inclusive, só uma curiosidade, 47, a primeira vez que você jogou de fato, né? Você não mestrou, né? Cara, eu só fui jogar depois de adulto. Caramba. Pra você não ficar triste, essa história de ler todos os livros de storytelling e nunca ter jogado nada, é o Fernando com vários sistemas. Era uma das histórias que eu tinha anotado. Mano, eu tenho um livro aqui de Starfinder que foi trazido aqui pro Brasil, novinho. Tá ali, sentado na minha estante. Ganhei de aniversário, um negócio grosso, brother. Nunca. Tem um negócio grosso sentado na sua estante. Isso. Do lado do negócio fino, né? Que é eu comprei uma Maldição de Estrade também. Você tem de todos os tipos, né, Fernando? A gente sabe. Exato. Gavetas e fileiras de estante de decepção. Eu lembrei que tem gente que compra os livros e eu cheguei a ter cliente ali com a mesa de aluguel de gente que falou: Rafael, eu tô jogando RPG pela primeira vez, eu tenho todos os livros e eu nunca consegui jogar. Olha aí. Que dor. Não, já fica aqui então. Você, nosso caro ouvinte, vai lá olhar o serviço de mesas de aluguel aí, porque é muito bom. Inclusive, nós conhecemos o 47 através, assim, pessoalmente virtual, né? Com o serviço de mesa de aluguel, né? De mestre de aluguel. Inclusive, vale a pena eu comentar que, assim, uma das coisas que a gente fez pelo RPG Next foi isso. Eu, no caso, não conseguia mais dar conta de mestrar pra galera interessada. Eu falei, poxa, eu preciso tentar resolver o problema dessa galera que tá esperando um mestre pra mestrar, né? A aventura, e ele tá disposto a alugar essa mesa. Então, a gente começou a ir atrás de bons mestres, preocupados em fazer um bom preparo, habilidosos, com bastante esmero, para tentar oferecer um serviço igual eu ofereci na época, né, com qualidade, porque se não fosse com qualidade eu não ia oferecer, e dispostos ali a se comprometer, porque são mesas pagas, e geralmente mesas pagas, não aquelas mesas pagas super baratinhas, porque a gente não acredita que por uma mesa, o preço que, sei lá, tem vários trabalhos que pagam muito mal.
né? E, se você tá pagando mal a pessoa, ela tem todo o motivo pra fazer o negócio mal feito também. Fazer de qualquer jeito, né? Não, a gente não quer oferecer nada de baixa qualidade. A gente quer oferecer coisa boa. Só que coisa boa tem um preço, né? Então a gente começou a ir atrás de outros mestres de aluguel para poder atender essa demanda de gente que queria jogar comigo, mas que eu posso falar assim, olha, eu não vou conseguir jogar com você. Você vai ficar esperando não sei quando que eu vou poder fazer isso, né? Uhum. Então, por que não jogar com esse mestre aqui, sabe? Então a gente também tá oferecendo essas mesas de aluguel através do RPG Next. Show. Show de bola. Ah, e uma coisa que eu queria também deixar aqui registrada é que eu acho que a maior derrota em RPG para todos nós, inclusive para quem tá ouvindo, é com certeza comprar livro, ler o livro e não jogar. Acho que essa é a maior que tem, cara. É o que mais tem, né? É. Esse contexto de você ficar lendo o livro, você fica imaginando, porque a hora que você lê, você imagina, aí você fica sonhando com aquilo, você fica criando aquela expectativa, mas você não dá o próximo passo. Um dos motivos é porque você não vira mestre, né? Você não quer virar mestre e você tá esperando alguém mestrar pra você. Esse é um dos motivos. Nossa. E outro motivo é porque você até quer ser mestre, que foi o meu caso. Todos os casos aqui das minhas histórias, aqui dos meus tópicos, né? São todos de ser mestre, né? Claro que alguns não são, né? Mas a maioria deles são. Sou mestre, mas não consigo jogador para jogar. Ou até consigo jogador para jogar, mas as circunstâncias da época, tempo, uma série de coisas e maturidade não permite você fazer a coisa acontecer. Então, tem muita coisa aí para compartilhar e eu quero também, né, ouvir de você, ouvinte, o que é que você tem aí compartilhar de histórias desgraçadas de RPG. Derrotas. Não deixe de contar pra gente aí suas histórias, queridos ouvintes. Nós queremos saber. E também sabemos que não estamos sozinhos aqui neste mundo. Manda aí pra gente, por favor, e acompanhe essa jornada aí que estamos iniciando agora com vocês, os neuronautas do RPG Next. E uma salva de palmas para o pessoal do Neuronautas do RPG Next. Aê! Mal sabe mesmo, que vem por aí. Vamos tomar as naba e que vem as próximas naba. Tá captando, mas tá baixo. Então, continuando a história. Eu acho que assim. Depois eu mando mensagem. O que é isso, Fernando? Desculpa, pessoal, só um minutinho. Oi, amor. Nossa, eu achei que ele tivesse sido possuído agora. Eu acho que a gente não vai cortar esse áudio. É que hoje eu assisti um filme de Exorcista, cara. E a hora que eu vi agora. Cara, e eu vou assistir um depois da gravação. Nem precisa mais, tá aí, ó. Nem precisa, mano. Aí, Ai, Podcaster sendo possuído ao vivo. Já temos a chamada aí do nosso corte. Seu derrotado, joga RPG, seu derrotado, vai jogar RPG, seu derrotado. Não, a gente coloca esse áudio depois da entrada do Matheus, né? RPG do diabo. Aí o Fernando. Eu vou jogar agora RPG, né? Vai fazer essas coisinhas, vai, joga o dado. Ai, cara, tá bom.